Fala galera, professor Hugo aqui, de Física. Nossa videoaula de agora é para falar um pouco sobre a força elétrica e, consequentemente, a lei de Coulomb, que trata da força elétrica, certo? O que a lei de Coulomb nos diz? Charles Augustin de Coulomb, experimentalmente, através da balança de torção, ele conseguiu verificar que a força elétrica entre dois corpos carregados era diretamente proporcional ao produto dos seus valores, dividido pela distância ao quadrado, calibrados com uma constante, que é o K, que é a constante eletrostática. Então, a força elétrica entre condutores corpos carregados, é K, que é essa constante eletrostática, que tem o valor de 9 vezes 10 a nona, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. É o que a gente pode verificar aqui. Se é força elétrica, ela é dada em newtons. As cargas estão em módulo, para a gente poder fazer análise de direção e sentido depois. A distância em metros e o K não precisa guardar, mas é newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. O K vale 9 vezes 10 a nona, para o ar ou vácuo. Não falou nada, é 9 vezes 10 a nona. Qualquer valor diferente, o exercício vai informar para vocês, tá bom? Aqui, vejam só, só algumas relações quando eu mexo na distância ou nas cargas. Vejam só, se eu dobrar as duas cargas mantendo essa distância, a força multiplica por 4. Se eu triplicar uma das cargas e manter a distância, a força multiplica por 3. Se eu dividir a distância por 2, a distância pela metade, a força quadruplica, porque a distância ao quadrado, está mais perto, a força é maior. Se eu dobrar a distância, ficou mais longe, então a força é menor. O dobro ao quadrado dá por 4. Se eu triplicar a distância, 3 ao quadrado, 3 vezes mais longe. Então, a força é 9 vezes menor. É só para vocês terem a ideia da manipulação da forma dessa maneira. Tá ok? Questão resolvida. Duas cargas elétricas imersas no vácuo. Q1 menos 2 microcoulombs e Q2 3 microcoulombs estão separados de 2 metros. Caracterizar a ação elétrica entre elas. Então, o valor da força, vejam só, K, 9 vezes 10 a nona, produto das cargas, 2 micro e 3 micro, dividido pela distância, 2 ao quadrado. Então, a força entre elas é 1,35 vezes 10 a menos 2 newtons. Vejam só, uma é positiva, uma é negativa e outra é positiva. Então, a força é a mesma, um segmento de reta que as une. No caso, o que é para dizer aqui, se elas têm sinais contrários, cargas e sinais opostos, elas vão se atrair. Então, a força entre elas é de atração. Certo? Letra B. Faça um esquema contendo as duas cargas e o vetor força aplicada a cada uma delas. Vejam só, está aqui, ó, a carga 1 e a carga 2. Então, a força de 1 em 2, força de 1 em 2, força de 2 em 1. A força que a carga 2 faz na carga... Ó, essa aqui é a carga 1, essa aqui é a carga 2. A força que a carga 2 faz na 1, vejam só, se a 2 é positiva, vai atrair. Estão vendo a setinha apontando para ela? E aqui, a força que a carga 1 faz na 2, a carga 1 é negativa, vai atrair a positiva. Então, atração. Vejam só como está aqui a atração entre elas. E o valor é o mesmo, certo? Só a direção é a mesma, só o sentido que vai mudar. Se as cargas são diferentes, por que as intensidades das forças são iguais? Porque, aí a definição, trata-se de um par ação e reação, possui mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Cada uma aplicada em um corpo diferente, certo? Então, como que a gente analisa? Eu travo uma e a outra se mexe. Se eu quiser a força de 1 em 2, é a força que a carga 1 exerce na 2. Então, a 1 fica parada e a 2 se movimenta, igual está aqui. Se eu quiser a força de 2 em 1,
A 2 fica parada e a 1 que se movimenta. O que vai mudar é só o sentido. Intensidade e direção são as mesmas. Se eu tiver mais de uma carga exercendo força sobre uma terceira, eu tenho que fazer a soma vetorial. Então, posso utilizar o método polígono ou somar vetorialmente. Então, aqui, ó, a força F1. Vetorialmente, vejam só, ela tem 2 no x e 6 no y. F2, ela tem 6 no x e menos 4 no y. E a F3, menos 5 no x e menos 2 no y. O x é o i e o y é o j, notação de vetor. Faça a soma de todas aqui. Se eu fizesse a regra do polígono, né, se eu fosse emendando uma na outra, igual está aqui, ou se eu fizer geometricamente, o resultado é o mesmo. Dá 3i, vejam só, 3 quadradinhos no eixo x, que é o eixo i chapéu. Tranquilo? Mais uma questão resolvida. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, Q1 4Q e Q2Q, ambas positivas e fixas no vácuo, separadas pela distância D, distância total 0,9 metros. Desejo colocar uma terceira carga Q3 nesse ponto P. Aqui a distância de Q1 devemos para que ela fique em equilíbrio. O que é ela ficar em equilíbrio? Não ir nem para o lado nem para o outro, ficar travada. Aqui a distância de Q1, devemos colocar essa Q3. Então, o que acontece, pessoal? Eu preciso igualar as forças. A força que Q1 faz em Q3 tem que ser igual à força de Q2 em Q3. Então, a força que Q1 faz em Q3, K, Q1, Q3 dividido pela distância. Chamei de X aqui, né? E a força que Q2 faz em Q3 no ponto P. K, Q2, Q3, D menos X ao quadrado. Aí aqui é só matemática. O K a gente corta, o Q3 a gente corta. Então, vai ficar X, D menos X, raiz de Q1 por Q2. Raiz de Q1 por Q2, pessoal, Q1 é 4Q e Q2 é Q. Então, 4Q por Q vai dar 4, vai dar 2. Então, o meu x vai dar 0,6 metros. Então, tem que colocar 60 centímetros de Q1 e a 30 centímetros de Q2. Q3 pode ser negativa? Pode. Se ela for negativa, o Q1 puxa ela para o lado dela e o Q2 puxa para o lado dela, né? Como as forças têm a mesma intensidade, ela pode ser negativa. Ela poderia ser positiva também. Q1 ia empurrar, Q1 ia empurrar para a direita e Q2 ia empurrar para a esquerda, de maneira que iam se anular também. Beleza? Só recapitulando aqui, ó, quando eu tenho mais de uma força, mais de uma carga exercendo força sobre uma outra carga, eu faço separadamente cada uma, porque a lei de Coulomb é para o par, é sempre entre duas cargas, é o par ação-reação. Sempre entre duas cargas, viu, pessoal? Não pode fazer com 3 de uma vez. Então, faço sempre de 2 em 2, depois eu faço análise vetorial, sempre verificando a questão da atração e da repulsão. Tá bom? Então, muito obrigado, valeu e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.